Here we go. Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma nova videoaula com o tema agora Mesopotâmia. Vocês sabem muito bem que a Mesopotâmia faz parte daquilo que a gente chama de história antiga. Mais especificamente, a Mesopotâmia faz parte da chamada Antiguidade Oriental, assim como outros povos que nós vamos ver e estudar que fazem parte também dessa Antiguidade Oriental. A Mesopotâmia ela é conhecida por ser o berço da civilização. É uma região rica em sua história, em sua cultura, principalmente em seus avanços tecnológicos. E, peraí, o tio ficou louco. Falar que a Mesopotâmia tem avanços tecnológicos, isso mesmo. Eles vão desenvolver novas técnicas, tanto agrícolas quanto também de irrigação, né? Técnicas hidráulicas, algo que para aquela época não era tão conhecido nesse momento. É um território, a Mesopotâmia, muito fértil. E, claro, é o local de nascimento de muitas outras civilizações importantes da nossa humanidade. Quando a gente fala da Mesopotâmia, trata-se de um lugar, de uma região pertencente a um planalto de origem vulcânica, localizado lá no Oriente Médio. Se vocês observarem aqui no mapa, vocês vão ver corretamente onde fica a Mesopotâmia. É uma região dentro da Península Arábica, no Oriente Médio, delimitado por vales dos rios Tigre e Eufrates. Não esqueçam o nome desses dois rios, Tigre e Eufrates. Eles são importantes para o nosso entendimento. Atualmente, o território que outrora fora a Mesopotâmia, hoje é ocupado por Iraque, né, e algumas outras terras próximas, como a Síria, uma parte considerável do Líbano e assim por diante. É uma região de interesse histórico, geográfico, mundial, porque faz parte da história, né? O Iraque hoje faz parte da história pelo que representa, mas a Mesopotâmia por tudo aquilo que ela representa, não só na formação do seu território mesopotâmico, mas em todas as outras contribuições. Nós vamos ver que a Mesopotâmia estará intimamente ligada a outros povos que irão se formar e irão, em muitas das vezes, confrontar-se com os mesopotâmicos. Hebreus, persas, fenícios, assim também os egípcios e assim por diante, né? Mas quando eu falo a palavra Mesopotâmia, eu estou me designando, a palavra Mesopotâmia vem do grego meso, entre, pótamos, rios. Então é a terra entre rios. E quais rios? Eu falei para vocês guardarem agora há pouco o nome dos rios, Tigre e Eufrates. Esses dois rios delimitam a região da Mesopotâmia. E essa região mesopotâmica, ela será delimitada. E esses rios são de importância muito grande para essa região, porque fazem, como vocês podem observar no mapa, que a região da Mesopotâmia, essa parte considerável da Península Arábica, né? E também, passando lá pelo outro lado, lá no Egito, que eles formassem a região conhecida como Crescente Fértil. Uma região ótima, excelente para a agricultura. E crescente, porque eles tinham o formato de uma lua, e o seu território era um território muito, mas muito fértil. Então, essa designação para a gente falar sobre claramente da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região, como nós estamos falando desde o começo, que foi passando por várias transformações. Mas principalmente a maior transformação, e aquilo que nós já vimos lá no começo, quando estudávamos a pré-história, a transição de paleolítico, neolítico. Então, quando os homens deixam de ser nômades e se tornam sedentários, essa sedentarização fará com que essas aldeias que se formam próximo a esses rios, e você já sabe o nome dos rios, não vou dizer, vocês já guardaram, vão fazer com que eles se localizem, se estabeleçam próximo a esses rios. E a partir daí, dessa riqueza natural, que é o rio, as terras sendo férteis, eles vão se estabelecer nesses lugares, surgindo aí as sociedades mesopotâmicas. Esses povos vão assumir essa região
e fazer com que a Mesopotâmia seja conhecida como o berço da civilização. E claro, muito beneficiada tanto por essa questão do seu estabelecimento próximo a esses rios e também das riquezas que esses rios podem oferecer para a Mesopotâmia. Eu tenho certeza que você já guardou o nome do rio, né? Esses rios são importantes para nós, não se esqueçam. O rio Tigre e o rio Eufrates. Mas qual que é a importância desses rios? Nós falamos que a Mesopotâmia é uma terra entre rios e que é uma região que faz parte do chamado crescente fértil. Mas por que os rios são tão importantes? Graças às inundações regulares desses rios que vão depositando no solo, ou melhor, deixando o solo rico de nutrientes, essencial para o cultivo e o desenvolvimento da agricultura. Então, esse solo inundado, que vai ser alagado, ficará rico de nutrientes, e esses nutrientes serão benéficos, fantásticos para o desenvolvimento agrícola dessa região. É claro, quando eu falo também que a Mesopotâmia é uma região do crescente fértil, ela também pode ser conhecida como uma sociedade hidráulica, porque ela se baseia, ela necessita da água, e esse necessitar da água faz com que a Mesopotâmia utilize a água não só para o consumo, mas também para a agricultura, para a domesticação dos animais, para o armazenamento de águas, para irrigações futuras numa ausência de água. Então, a Mesopotâmia também é conhecida como uma sociedade hidráulica. Esses povos que vão se formando através da sedentarização da Mesopotâmia, eles vão surgindo e trazendo consigo as suas diversas culturas. E essas diversas culturas que vão se estabelecendo nessas aldeias, que mais adiante serão mesopotâmicas, irão contribuir para esse crescimento desta região. Só que com uma observação importante, cada uma das aldeias ou desses futuros povos que vão se formando, eles vão chamar e vão desenvolver de muitas culturas e serão chamadas de cidades-estados. Nós vamos ter cidades-estados de importância com povos babilônicos, assírios, sumérios e assim por diante. E esses povos, essas cidades-estados, e aí vem uma definição que a gente pode observar, é uma civilização, ou uma sociedade, ou um povo, ou uma cidade-estado autônoma, independente, com suas regras e suas leis. Então, essas cidades que vão se formando, elas terão esse conhecimento claro de sociedade ou cidades-estados. Esses povos contribuem com suas próprias inovações tecnológicas. Como eu já falei, eles vão contribuindo tecnologicamente, culturalmente e moldando essa história dessa região e principalmente dessa primeira civilização que vai se formar, que é a Mesopotâmia. Diversidade. Essa é a palavra, diversidade cultural. A Mesopotâmia foi habitada por diversos povos, por diversos grupos étnicos, culturais, e a gente pode citar alguns: sumérios, acádios, babilônicos, assírios, os neobabilônicos, que serão conhecidos como caldeus, e tantos outros. Essa diversidade criou esse rico mosaico cultural e também que influenciou de maneiras diversificadas, diversas, a política, a economia, as artes e a religião também, né? A religião desse povo. Lembrando que esse povo era um povo politeísta, ou seja, era um povo de crença em diversos deuses. Eles não acreditavam em apenas um único Deus. Mas como as cidades eram cidades-estados e tinham suas próprias autonomias, religiosamente também eram dessa forma. As cidades não tinham uma única divindade. Então, se uma cidade-estado tinha uma divindade a outra cidade-estado não tinha a mesma, ela podia ter uma outra divindade ou outras várias divindades. Então, não havia uma união, digamos assim, entre aspas, religiosa. Era da mesma forma que as decisões políticas eram autônomas e independentes, religiosamente também havia essa forma. Se é uma sociedade, a Mesopotâmia se forma às margens dos rios Tigre e Eufrates,
e é uma sociedade conhecida por beneficiar-se das cheias desses rios, uma sociedade hidráulica, e também por ser uma região integrada ao crescente fértil. É óbvio que uma base da economia dessa sociedade, da Mesopotâmica, é a agricultura. Então, a base, o alicerce fundamental da economia da região da civilização mesopotâmica é a agricultura. Obviamente, por sua fertilidade de suas planícies que vão ser inundadas nos períodos das cheias desses rios que compõem essa região. Além da agricultura, a gente pode destacar que há um comércio, com os povos distantes, através das trocas de lã, grãos e também de artesanatos por metais, madeiras e pedras preciosas. Aquilo que aquela região da Mesopotâmica não tinha em abundância ou não produziam, as outras regiões distantes que tinham, faziam-se as trocas. Lembrando que o nome para essas trocas são escambo. Esse escambo era a base da economia da época. Nós não tínhamos ainda a ideia de compra e venda, era apenas trocas de mercadorias. Assim como eu falei com vocês agora há pouco, fazendo só um acréscimo, essas importantes divindades que haviam nas regiões, por serem politeístas, eles tinham um grande vasto, a palavra ficou ruim, um grande número, esse grande vasto não ficou legal, perdoem o tio. Esse grande número de deuses eram personificados muitas das vezes por elementos naturais, e essa personificação dos deuses era muito ligada também aos aspectos das vidas das pessoas. As pessoas tinham essa ligação, esse entender que o Deus da chuva, do sol, da lua, da estrela, da natureza, ele estava muito próximo e ele sabia do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então era uma personificação muito grande dessas divindades à vida das pessoas. Assim como o politeísmo era importante, a gente pode perceber que alguns templos, e os templos monumentais, como os zigurates, eles tinham esse centro de adoração, de respeito, além de desempenhar um papel importante não só na religião, mas também na administração e armazenamento de alimentos. Então os zigurates não era apenas um templo religioso, ele tinha uma grande importância dentro da estrutura mesopotâmica e também na estrutura administrativa, porque ali havia o templo para ser adorado os deuses, havia a administração, onde o rei permanecia e também servia como armazenamento de alimentos. Então os zigurates tinham um papel muito importante nesse processo. Outro ponto importante que a gente tem que destacar, ainda continuando nessa mesma linha de religiosidade, os reis, aqueles que estavam à frente, eles eram considerados homens divinos. Havia uma ideia de uma teocracia dentro da Mesopotâmia, ou seja, os deuses, os reis eram conhecidos ou tinham essa denominação de como se eles fossem enviados de Deus na Terra e eles deveriam ser respeitados tal como. Nós podemos destacar alguns reis importantes. Vou citar um deles que fez o primeiro código de leis, o chamado Código de Hammurabi, o rei Hammurabi, dos povos babilônicos. Hammurabi vai governar a Mesopotâmia e vai impor um código de leis. Esse código de leis, chamado Código de Hammurabi, ou também chamado Lei de Talião, aonde a base, o entendimento se limita ou se expressa nessa seguinte frase: olho por olho, dente por dente. Essa complexidade de conjunto de leis que exemplifica tudo isso vai facilitar o trabalho agora administrativo e as regras. Por quê? Não haviam leis escritas, as leis eram faladas. E essas leis faladas, muitas das vezes, eram mal interpretadas ou não tinham a mesma sequência ou o mesmo peso daquele determinado momento para uma outra situação. Agora, as leis sendo escritas, você padroniza, você gerencia de uma melhor forma as coisas. Dentro dessas leis, nós podemos destacar também a questão da escravidão. Na Mesopotâmia, a escravidão ela será baseada de duas formas. Uma primeira forma, por conquista. Aquele povo que em guerra com os mesopotâmicos foram derrotados, eles serão escravizados.
serão levados a prestar serviço ao Estado, certo? Então, este faz parte também do que a gente chama de modo de produção asiático. Terras e escravos eram pertencentes ao Estado, ao governo, ao rei, mais especificamente. E uma outra forma de escravidão permanentemente dentro da Mesopotâmia era a escravidão por dívidas. Então, se você estava endividado e não havia como pagar, você perdia todos os seus direitos e automaticamente você era levado para o processo, né, de ser escravo a partir de agora. Então, a escravidão por conquista, guerras ou dívida. Não esqueçam disso. Eu aproveitei para a gente falar dessas questões dos códigos de Hammurabi e falar sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho de cada um dos povos que foram formando a Mesopotâmia. O primeiro, os sumérios. Eles vão se estabelecer no sul da Mesopotâmia e eles têm uma grande contribuição, principalmente, não só na organização de suas cidades, né, das suas estruturas administrativas, na organização social, onde tinham sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos e tudo mais, no desenvolvimento das cidades-estados, e a gente pode destacar como cidades-estados, cidades de Ur e Uruk, mas também eles fazem reformas administrativas e também reformas econômicas, algo que foi importante no processo de estabilização e de desenvolvimento da região da Mesopotâmia. E eles têm um papel importante no desenvolvimento e na invenção da escrita. Qual escrita? A escrita cuneiforme, aquela a qual eles iam talhando, cunhando as letras, os símbolos, para que houvesse essa invenção da escrita. Nós podemos destacar também o poderoso Império Acádio, ou Império Acadiano. Eles vão abranger grande parte da Mesopotâmia. Vai ser o primeiro império a unificar as várias cidades-estados. Aí a gente pode citar como a cidade-estado de Ur, sob um único governante, que a gente pode destacar, que é Sargão. Os acádios assimilaram a cultura suméria e adotaram a escrita e também a religião desse povo. Ou seja, mantiveram o princípio politeísta e também o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Observação, para este povo acádio, eles eram brutalmente militarizados. Por que o tio falou brutalmente? Eles eram extremamente violentos. Eles tinham um grande desenvolvimento militar, eles eram bons na guerra, mas as suas características eram a sua brutalidade, a sua virilidade, a sua agressividade. Então, isto fez com que eles fossem dominando boa parte das regiões, daquele território que fazia parte da Mesopotâmia. Mais adiante, o tio já falou deles um pouquinho, os babilônicos, a dinastia da Babilônia. Eles vão governar a região central e ao sul da Mesopotâmia. Lembre que o sul, a primeiro momento, foi dos sumérios, depois passou para os acádios, e os acádios perderam esta parte para os babilônicos. À medida que esses povos vão entrando e saindo no contexto histórico babilônico, é que eles vão dando espaço para povos mais poderosos, mais bem organizados ou fortes, que vão tomando partes do território babilônico. O comando desse povo babilônico ficou a cargo do rei Hammurabi, que invadiu e tomou parte dessa região da Mesopotâmia. Eles construíram um estado extremamente unificado e criaram uns primeiros códigos de leis, como eu já falei com vocês, o Código de Lei Hammurabi. Ele será escrito, algo que não era comum na época. Esse código vai ser importante para gerenciar e organizar o estado mesopotâmico. E eles vão desenvolver a expansão do comércio. Há uma importância também, quando Hammurabi governa esse território, nós vamos ver que a economia e através do comércio terá uma grande evolução graças a essa organização do Código de Leis. Seguindo adiante, mais um povo, os assírios. Eles se estabelecem ao norte da Mesopotâmia, um desenvolvimento militar significativo. Mas você já falou, tio, que os acádios que tinham um desenvolvimento militar importante.
os assírios, eles vão desenvolver outras técnicas, principalmente armamentos, ou seja, com armaduras, armas de ferro, carros de guerra, cavaleiros, uma cavalaria bem organizada. Então, além de uma organização, uma tática, uma técnica desenvolvida que os assírios terão, eles também contarão com um desenvolvimento de instrumentos para combate, instrumentos bélicos, espadas, armaduras, carros de guerra e assim sucessivamente. E os assírios dominarão a Mesopotâmia e farão de sua capital a cidade de Nínive, a cidade-estado de Nínive. Eram guerreiros valentes e impiedosos. Então, é uma característica importante desse povo, os assírios. E nós podemos colocar, por fim, desses povos que vão formando esse mosaico de diversidade da Mesopotâmica, os chamados neobabilônicos ou dinastia caldeu. Eles vão abranger grande parte da Mesopotâmia e vai ser o chamado renascimento cultural e também religioso. Destaque para as grandes obras ou chamadas construção dos jardins suspensos. Olha que coisa maravilhosa! Nos próprios zigurates haviam essas construções desses jardins suspensos. Eles desenvolveram uma observação importante astronômica e astrológica. Eles vão desenvolver isso e fazer conquistas avançando nessa área. Conquistarão outras regiões, então haverá uma política expansionista também desse povo dos neobabilônicos, onde eles dominarão uma parte da Síria, uma parte da Palestina, hoje, se fôssemos considerar nos dias atuais. Seus domínios vão até a fronteira do Egito, ou seja, vão além da Península Arábica, chegando muito próximo ao Egito. Eles só serão derrotados por um outro grande império, o Império Persa, que virá em 539 a.C. e colocará fim a essa história chamada Mesopotâmia. E esse Império Persa, que vai surgir com esse poder todos, liderados nada mais ou nada menos por Ciro o Grande, que vai desenvolver esse grande poder chamado Império Persa. A Mesopotâmica, como parte desse vasto império, vai ser dominada e o seu território anexado a esse Império Persa. E a administração persa também assumirá todo esse contexto deste povo, certo? Só para a gente finalizar, é importante a gente destacar o papel importante da Mesopotâmia em outras áreas, como na matemática. Entre os caldeus, alcançou um grande progresso. Essa necessidade de organizar a contagem do dia, também das suas produções agrícolas e assim sucessivamente, os mesopotâmicos usarão um sistema matemático sexagenal, ou seja, baseado no número 60. Esse importante desenvolvimento também dos mesopotâmicos está atrelado ao seu grande avanço na escrita. Então, a escrita cuneiforme, ela vai ser importante porque eles vão começar a anotar e deixar claro suas produções, seus avanços com trocas e ganhos com suas mercadorias. Então, era importante ter isso. A gente pode citar também um outro avanço importante, é o progresso da medicina. Foram grandes os avanços, assim como o direito e a matemática, a medicina também estava ligada por adivinhação. Como o tio falou lá nas nossas aulas, que aqueles homens mais velhos das aldeias, eles eram levados para fazerem parte dessas adivinhações. Por quê? Eles adivinhavam não só o futuro, ou também ajudavam nas curas das pessoas que se encontravam ou enfermas, doentes, através de suas orações, ou a indução de medicação através de chás e ervas. Então, a medicina será desenvolvida nisso. Dentro dessa ideia também dos seus desenvolvimentos e também da herança ou daquilo que a Mesopotâmia nos deixou, o seu legado, podemos destacar a literatura, como os mitos da criação, da epopeia de Gilgamesh, a história de outros heróis, deuses. Nós podemos citar também todo e aí isso está muito presente nas histórias dos livros da Bíblia Sagrada, né? O cativeiro
dos hebreus, na época dos neobabilônicos, com Nabucodonosor. Então, todo esse contexto está ligado a essa literatura, a escrita mesopotâmica. E destaque muito importante que a gente pode colocar também é a arquitetura. O Tio já mostrou para vocês aqui os zigurates e mostrei também os jardins suspensos. Mas há um desenvolvimento comercial muito grande ligado também à criação de vasos, objetos religiosos, questão de estátuas e estatuetas, tudo isso importante ligados às artes e também à arquitetura desse povo tão importante que é os mesopotâmicos. Espero que você tenha entendido essa nossa aula. É um assunto bem interessante, tendo um pouquinho das suas complexidades, mas que eu acredito no seu potencial, no seu foco, nos seus estudos e, claro, com muita fé a gente chega lá e o seu resultado vai ser excelente. Um grande abraço, tchauzão para vocês.